Olha, Oliveira, ouvi aqui os torcedores do Cruzeiro. Eu falei com o senhor, não me lembro o nome dele, o primeiro a falar, o apoio. Apolinho. Lembra do Apolinho? Ele parece o Apolinho. Parece. Gordinho, muito fortinho, simpático. cabeça branca. O senhor veio do Distrito Federal e ele ressaltou algo que eu acho que é digno de elogio, que foi a luta do esporte, né? Com todas as suas limitações, o time do esporte correu muito hoje, muita entrega de um time virtualmente rebaixado, Ale. Mas você sabe que o Leão, ele era aquele leão que a gente descreveu aqui, o leão de circo velho, né? Que já não tem a garra, já não tem aquela pegada, né? E aos poucos o Cruzeiro foi dando vitamina para ele, né? Foi dando aquele fortificante pro Leão, que é primeiro 0-0, que foi perdurando durante boa parte do primeiro período, e depois, para piorar, o 1-0 a favor do esporte. Isso deu um combustível, isso aí deu um gás pro esporte que normalmente ele não tem, né? Então, o que alimentou o Leão foi justamente o Cruzeiro. Primeiro, no começo ali, pela falta de entrosamento normal, né? O time começou dos 10 titulares de linha com 6 mudanças. Então, você tem ali um desentrosamento natural. Mas depois, com um pouco de ansiedade, de precipitação, eu falava, não pode confundir velocidade no seu jogo ofensivo com pressa. Então, teve muita precipitação, falta de cuidado na hora de finalizar aquele último passe, e o Leão foi ficando cada vez mais forte, e realmente acreditou que podia e pôde, né? Não mudar nada na sua trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro, mas na história do campeonato, porque realmente são 2 pontos que o Cruzeiro deixa que vão fazer muita, mas muita falta. O Ale, eu tô vendo uma imagem aqui, vou dar até o crédito ao portal Diário Celeste, que fez uma imagem, viu, Pansieri, do Sinisterra ao final do jogo. Ao que parece, ele volta a sentir a lesão. Ele deixa o campo chorando, mancando muito. O técnico Leonardo Jardim vai até ele também para consolá-lo. Ele recebe o apoio do Matheus Pereira e do Arroio, mas chorando o Sinisterra. Repito a imagem aqui do portal Diário Celeste, para deixar o crédito bem claro. Então, outra preocupação. Aliás, um Cruzeiro muito desfalcado hoje e provou sentir falta, né, daquela estrutura, da sua base de competição ao longo da temporada, Léo. Até porque os sobreviventes, né, do duelo contra o Flamengo no Maracanã também não estavam 100%. Né? Você vê o Christian que não saiu jogando e depois entrou e foi substituído. O Vidalba estava sentindo um desconforto. O próprio Kaique, que correu bastante, é verdade, mas ele não estava com a mesma desenvoltura. O Lucas Silva, né? Não estava conseguindo, estava com a perna pesada e tal. Da galera que jogou e que veio hoje, jogou no Maracanã e que foi titular hoje, o Matheus Pereira é o que estava inteiro, né? Não com decisões tão sábias como foi no Maracanã. Ele não foi tão brilhante como no Maracanã, aliás, foi distante disso. Mas ele estava muito, muito saudável. Era o único que eu identifiquei que estava mais saudável. E mais, falando dessa parte física, eu tenho um carinho pelo João Marcelo pessoal. Eu gosto do João Marcelo como pessoa, além de gostar como jogador. O João Marcelo não pode voltar ainda. Você me desculpa. Ele não pode competir ainda. Tá muito fora de ritmo, né? Ele entrou contra o Vasco. Sim, mas ele entrou, o Cruzeiro estava perdendo 2-0. O Vasco não atacou mais. E aqui teve lance de contra-ataque, você percebia a dificuldade que ele tinha de correr, de bater na bola, né? Então, o João Marcelo, ele precisa, esse período vai ser bom para ele, mas ele não está pronto ainda. Pelo jeito, o Sinisterra também não estava pronto. Eu acho até que se ele tivesse pronto, ele poderia ser titular do time. Mas ele não estava pronto, porque você via a dificuldade que o cara tem, né, para fazer os lances, e depois sentiu e continuou no campo. Outra coisa, o Arroio começou muito bem, mas não tem gás para aguentar o ritmo 90 minutos. Ele caiu muito. Ele parece, pelo menos por enquanto, aquele típico jogador de segundo tempo, fumacinha, que entra para dar uma sacudida ali, porque por um jogo todo hoje... No segundo tempo ele sumiu.
O Cauã Moraes também fez um grande primeiro tempo, segundo tempo um pouquinho mais tímido e depois cansou, né? Então precisa avaliar bem essa questão, porque o Cruzeiro, o jogo é muito físico, né? O jogo é muito físico, a gente já falou muito disso, muito físico, muito tático, né? Mas no Cruzeiro ainda mais, né? Então quando você tem alguns jogadores que não estão no seu auge aí fisicamente, na saúde, isso acaba prejudicando demais. E tem algumas questões aí, né? Se o Marquinhos entrar de novo em algum jogo, a gente tem que questionar o Léo Jardim. Não é mais o Marquinhos, ok? A minha irritação com o Marquinhos, ela acabou quando acabou o jogo. Marquinhos foi um desastre, uma nhaca, uma tiriça, sabe? Quero usar esse conteúdo para explicar para vocês, atletas de nome que já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o seu clube do coração. E esse assunto é super importante. Você quer um exemplo? O Flamengo contratou, por exemplo, o Jorginho e o Saul na metade dessa temporada sem custos. Eram atletas que estavam ficando livres no mercado. Na temporada passada, o Corinthians fez o mesmo com o Memphis Depay. Então, ter a leitura e o entendimento de jogadores que estão perto do fim do contrato é algo fundamental para o seu time do coração na hora de reforços. Bom, hora de falar sobre zagueiros. Gabriel Mercado. A tendência é que o Internacional renove o contrato do zagueiro argentino de 33 anos de idade. Foram só 4 aparições no ano. Ele passou a maior parte do primeiro semestre contundido. Agora completamente recuperado, retomou a condição de titular e imagino que deva terminar a temporada desse jeito para estender seu vínculo por pelo menos mais um ano, mas nesse momento o mercado pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Já o zagueiro Pablo, cujo salário no Flamengo é de R$700 mil por mês, esse está descartado do Fla. Só não deixou o rubro-negro exatamente por conta do seu salário. Pablo tem treinado à parte, só disputou 4 partidas no ano. Os 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam uma pré-temporada nos Estados Unidos. O Pablo até foi consultado por clubes brasileiros, propostas relativamente interessantes, mas ninguém estava disposto a cobrir os R$700 mil mensais. Dessa maneira, ficando livre em dezembro, o atleta de 34 anos de idade deve pintar em outro time da primeira divisão. Bora falar agora sobre um jovem, Cleiton, só 22 anos de idade, também do Flamengo. Esse menino foi revelado nas categorias de base do Fla e sempre muito elogiado pelos treinadores que passaram pelo Flamengo no time profissional, mas a verdade é que o Cleiton sempre teve muito poucas chances. Concorrência bem pesada, com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Até por isso o Cleiton soma apenas 6 jogos, não quis renovar o contrato com o Flamengo. O Flamengo tentou a extensão desse vínculo, ele disse não, obrigado, já que eu não jogo aqui, vou procurar um clube onde eu possa ser titular e peça mais importante. Esse talvez seja um dos nomes mais legais, pensando a médio e longo prazo, especialmente pelo fato de o Cleiton não ter pouca idade, 22 anos, você pode aproveitá-lo esportivamente e depois pensar em negociá-lo. Hora de falar sobre laterais esquerdos. Angileri, argentino, 31 anos de idade, pertence ao Corinthians, havia rescindido seu contrato na Espanha para fechar com o Timão no primeiro semestre desse ano. Deixa boa impressão, são 30 jogos e 2 assistências, pode jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, numa linha de 3, pode jogar como um lateral esquerdo e tem sido titular no Corinthians. Muitas vezes até em uma nova função um pouquinho mais defensiva. Corinthians, ciente do assédio de outros clubes no Brasil, já procurou o Angileri para tentar a extensão do contrato, o que ainda não aconteceu. E diante desse cenário, dá para tentar um acordo com o Angileri por agora, mas é preciso ser rápido, senão é possível que em mais 1, 2, no máximo 3 semanas, o Corinthians tenha estendido o vínculo com o atleta. Já Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, já viveu momentos bem melhores. Dá para dizer que o 2025 dele é dos mais fracos na carreira, foram apenas 13 aparições com 2 gols, mas ele segue com bastante força física, e se seu time não precisar de um lateral que vai disputar 60, 70 jogos no ano, for alguém para compor o elenco e eventualmente ser titular, acho que pode ser uma peça importante. Marçal que chegou a viver momentos muito importantes com a camisa botafoguense, é mais um dessa lista cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. Bora falar agora sobre volantes, quero começar com o Luiz Gustavo. Atleta de 38 anos de idade, ele passou por uma baita dificuldade em 2025, ele teve uma embolia pulmonar, que o impediu de jogar pelo São Paulo por meses. No dia 2 de abril foi constatada essa embolia e ele só foi voltar aos campos no último final de semana. Para ser mais preciso, no último meio de semana, quinta-feira, quando o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0 no Castelão, o Luiz Gustavo volta para atuar como zagueiro. E foi um dos mais elogiados dentro de campo, muita personalidade, requintes
categoria com a bola nos pés, deixou boa impressão. São Paulo não tinha nenhum plano de renovar com o Luiz Gustavo e até cogitava que ele pudesse se aposentar, mas diante do bom nível apresentado, não dá para descartar que o São Paulo sugira a prorrogação desse vínculo. Bora falar também sobre Bruno Henrique, volante que já passou por Palmeiras, Corinthians, entre tantos outros clubes, é titular absoluto no Internacional aos 35 anos de idade. Soma 38 jogos com 2 gols e 2 assistências. Chegou ao Brasil depois de uma passagem pela Arábia Saudita em 2023, sempre jogando com papel de protagonismo no Colorado. Os 2 últimos nomes para a função de volante, Rodrigo Dourado, você lembra dele? Jogador formado no Internacional e vendido em 2022 para o Atlético São Luís no México. Por lá sempre titular absoluto, nessa temporada perdeu um pouquinho de espaço, o vínculo se encerra em dezembro e não está descartada a possibilidade de uma saída de forma amigável. Já Gabriel, volante de 33 anos de idade, outro que fez sucesso com a camisa do Corinthians, mas também passou pelo Palmeiras, hoje veste a camisa do Red Bull Bragantino. 39 partidas desde o início do ano com um gol. Ele é o contraponto, porque o Red Bull insiste muito em jogadores jovens, enfim, e o Gabriel é aquele mais veterano, que tenta compor e dar um pouco mais de equilíbrio na formação do Red Bull Bragantino. O seu vínculo, assim como todos os outros que eu citei, se encerra no fim desse ano. Já Iago Pikachu, 33 anos de idade, pertence ao Fortaleza. No ano são 44 jogos, 6 gols e 2 assistências. Fortaleza deixou para decidir sobre sua renovação ou não, um pouquinho mais para o fim da temporada. Havia chegado no Lyon em 2021, embora tenha jogado em 2022 no Shimizu S-Pulse, cara super identificado com o torcedor do Fortaleza. O último dos meias, Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, paraguaio de 33 anos de idade, veste a camisa do Inter, só 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. O mais provável é que o Inter não ofereça a renovação de contrato e o Oscar Romero tenha caminho livre para buscar um outro time. Se eu falei do Oscar Romero, deixa eu contar que entre os atacantes pontas, há o irmão dele, Ángel Romero, jogador de enorme moral com o torcedor do Corinthians por conta de toda a sua história. Foram somente nessa temporada 48 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ele é o estrangeiro com mais gols na história da Neoquímica Arena, passou por altos e baixos, mas sempre por conta da raça conseguiu destaque junto ao torcedor alvinegro. A tendência é que o Corinthians não ofereça a renovação do contrato. Jaqueno, 36 anos de idade, jogador do Fluminense e que já foi alvo de muitos bons jogos e de muita especulação. Nesse momento vive um momento de baixa na temporada. O Keno joga pelo Flu, mas tem apenas 30 partidas, 5 gols e 4 assistências. Dos 30 jogos, 9 como titular, 21 como reserva. Se a gente contabilizar apenas os últimos 5 jogos, em 4 deles ele nem saiu do banco. Santa Cruz sonha em contar com o Keno para 2026. Quem sabe pode pintar alguma negociação. Quero falar também sobre Marinho, 35 anos de idade, atleta do Fortaleza, temporada de 36 jogos, 4 gols e 4 assistências. Marinho que foi muito bem com a camisa do Santos, teve passagem de altos e baixos no Flamengo, tá desde 2023 no Fortaleza, mas nunca conseguiu no Lyon repetir os bons momentos, aquela estabilidade, aquele nível de atuação, por exemplo, da época do Santos. Até por isso, suponho que o Fortaleza nem ofereça a renovação do contrato, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, e se você gostaria de ter o Marinho no seu time do coração, já fica o recado, manda um aviso para o dirigente do seu clube de que o Marinho está disponível. Vou completar essa lista de pontas para falar sobre Rigoni, argentino de 32 anos de idade, recentemente contratado pelo São Paulo. O vínculo se encerra em dezembro, mas ficou combinado entre São Paulo e Rigoni de que ele vai ter esse contrato prorrogado até dezembro de 26 se disputar 12 partidas com pelo menos 45 minutos. Até aqui ele fez 5 jogos, só que só 3 com pelo menos 45 minutos. Então ainda vai precisar de 9 aparições com pelo menos 45 minutos nessa reta final de ano para ter seu vínculo renovado. Caso contrário, ficará à disposição no mercado. Separei 3 centroavantes para a gente fechar de vez esse vídeo. Primeiro deles, Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Ele jogava como ponta por Grêmio, entre vários outros clubes. Agora, aos 31 anos de idade, jogando na segunda divisão, se encontrou como centroavante. Temporada de 36 jogos, 16 gols e 4 assistências. Foi procurado por alguns times como Corinthians e São Paulo. Mas o Remo pediu uma compensação financeira. Corinthians e São Paulo entenderam que não valia a pena fazer um investimento. O fato dele ficar livre em dezembro permite que ele assine um pré-contrato. A tendência é que a gente assista ao Pedro Rocha jogando numa equipe da Série A. São 12 gols somente na segunda divisão.
Você lembra do Gustavo? Passagem ruim pelo Corinthians, mas muito boa em outros clubes, como por exemplo no Fortaleza. Ele veste há 2 temporadas a camisa do Xangai Port, lá da China, foi companheiro durante algum tempo do Oscar. E seus números são bem legais. São 58 jogos em 2 anos, com 31 gols e mais 6 assistências, centroavante que fica livre no mercado, salário alto, bolso cheio, pode, se quiser, voltar até aceitar uma proposta bem mais baixa do que seus vencimentos atuais. A saideira, o último jogador desses mais de 30 que eu citei, Dineno. Argentino, 31 anos de idade, recém-contratado pelo São Paulo, vínculo somente até dezembro. Dineno também precisa provar que merece ficar para a próxima temporada. São 8 jogos e 1 gol pelo São Paulo. Antes havia estado no Cruzeiro, onde fez 5 jogos nesse ano sem gols. Dineno caberia no seu time do coração. O que você pensa sobre todos os nomes que eu citei? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, lamento informar que a partir de agora, depois desse vídeo, você vai se inscrever. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.